A paz do Senhor, querida igreja. Alegria estar aqui com vocês. E esse, foram várias vezes que eu pensei em estar, mas hoje é o dia que o Senhor escolheu. Amém? E vocês estão de parabéns pelo tema, pela linda festividade. E eu estou certa de que o Senhor vem falando de forma gloriosa com vocês. Amém? Então, nós vamos estar aqui diante do Senhor, ouvindo a sua voz, e certamente Ele vai estar falando aquilo que já vem trabalhando no coração de vocês. Amém? Muito obrigada, pastora, por esse convite, por confiar, né, a Fabiana, que é uma querida, é uma bênção que o Senhor tem concedido para nós em Bom Sucesso. Obrigada, Fabiana. Obrigada pela dedicação. Obrigada por acreditar nessa manhã. Amém? Eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Agradecer ao Bruno também, que está doando a sua manhã aqui. Obrigada, Bruno. E a minha filha, que tem me acompanhado. O Senhor tem dado graça a ela para andar comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Amém. Pode estar sentada, queridas. Queridas e queridos, que tem varões aqui também, nos alegrando, nos presenteando com sua presença. Irmãos, lindo o texto, o tema de vocês, rico. Mulheres enraizadas, produzindo fruto do Espírito. É lindo e difícil. É lindo e desafiador, não é? Mas a proposta de Deus para a sua igreja, para o seu povo, é sempre assim. Linda e desafiadora as propostas. Nunca é água com açúcar. Nunca é, como a gente costuma dizer, mamão à francesa. Sabe o que é mamão à francesa, não sabe? É um mamão já todo picadinho. Você só tem o trabalho de pegar um palitinho, enfiar nele já cortado e comer. Pessoa que come uma mamão à francesa não tem o trabalho nem de cortar, nem de descascar, nem de picar. Já vem prontinho. E a obra que o Senhor confia à sua igreja não é, nunca foi e nunca será mamão à francesa. Nunca será. Nunca será. Aleluia. Então, mulheres e igreja, né? E igreja, que têm sido enraizados e que estão produzindo o fruto do Espírito, a gente tem o desafio de viver, como quando eu cheguei aqui, a pastora estava orando para que na segunda-feira desse continuidade, né? Desse continuidade, que colocasse em prática as palavras que têm sido ministradas, né? Certamente palavras de muito desafio, porque o primeiro gominho desse fruto, que é o amor, não preciso nem entrar nos demais.
O amor já é um desafio tão grande para nós, não é? Que se a gente amar verdadeiramente, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio já vão estar inclusos, não é? Então, é um desafio muito grande. O Senhor deixou para nós, nos evangelhos, acredito que João, que diz que quem não ama não conhece a Deus. Então, todo o empenho conosco mesmo é pessoal, nós temos que ter para alcançar esse fruto, para viver esse fruto do Espírito. E uma vez que fomos chamados, porque o próprio Espírito Santo trouxe para nós a revelação de quem é Jesus, de que Ele é o único caminho entre nós e Deus. Já é uma revelação dele, porque senão não estaríamos aqui. Então, sim, nós temos a capacidade de desenvolver e de viver o fruto do Espírito. Mas é difícil. É uma luta diária. É por isso que o que você ouviu, aprendeu e guardou e se regozijou na quinta-feira, quando estavam falando sobre isso, na sexta-feira e certamente hoje à noite novamente, tudo que for ouvido, tudo que é interessante como a gente tem a mania de menear a cabeça quando está concordando com o que está sendo falado, e isso é muito bom, né? A gente meneia a cabeça. Eu concordo com isso, mas entre eu concordar e eu colocar em prática, tem um caminho, tem uma distância. E aí que entra o nosso empenho em lutar para viver aquilo que ouvimos, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado à sua igreja. Amém? Por que você leu, irmã Luciene, Atos dos Apóstolos? O que Atos dos Apóstolos tem a ver com o fruto do Espírito? Atos dos Apóstolos diz para nós, eu li os versículos até o 6, mas na verdade o que eu quero compartilhar mais com você é o versículo 4, que diz que Pedro, olhando juntamente com João, para aquele necessitado que estava pedindo esmola, ele disse para ele: olhe para nós. Olhe para nós. A igreja, mais do que nunca, eu tenho 55 anos de vida cristã, e a igreja, mais do que nunca, ela precisa dizer para este mundo que está perdido, que não sabe o que está acontecendo. Ora, se nós que somos do Senhor, se nós que conhecemos a palavra de Deus, se nós que reconhecemos a revelação dos últimos dias, eu não sei vocês, mas eu, muitas das vezes, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Eu falo sozinha. Quando eu vejo alguma notícia, eu fico, meu Deus, mas o que é isso? Como assim, né? Ontem eu até passei e recebi um vídeo que aconteceu na Europa, no dia do Yom Kippur, e botei até no grupo da família, né? Pessoas, um rapaz, um jovem, na Inglaterra, tinha uma mulher falando de Jesus para outra pessoa com uma Bíblia na mão. Ele passou e começou a espancar, não sei se alguém aqui viu. Começou a bater, puxar a mulher pelo cabelo e jogou a mulher no chão. Assim, do nada, do nada. Porque ela estava falando da palavra de Deus. E isso foi anteontem. Isso não foi há 4 anos atrás, foi anteontem. E quando eu vi o vídeo, eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? Então, se nós que sabemos o porquê de tudo isso, nos espantamos, agora imagina você, aquele que não conhece Jesus. O que ele está pensando? O que está acontecendo? Né? Eu acredito que para que o desespero não seja maior, eles acabem colocando um posicionamento de conformismo. É assim que está, é assim que vai ficar, eu não posso mudar o mundo. Então, ótimo, vou tocar minha vida.
Então, este mundo precisa mais do que nunca olhar para mim e para você e ver algo diferente. Porque quando Pedro diz para ele, olha para nós, olha para nós. Quando Pedro fala isso, ele fala tocado pelo Espírito Santo, porque ele sabe que ele tem algo para dar para o necessitado. Ele está certo do que ele tem. E o versículo seguinte, versículo 5 diz, ele os olhava, como que ele olhava? Atentamente. Ele prestou atenção, olhou, esperando ver alguma coisa que diz, bom, ele certamente vai me dar o que eu preciso. Que no caso dele era uma esmola, era um dinheiro. Ele olhou atentamente porque ele acreditou que se Pedro falou, olha para nós, é porque ele tinha uma resposta. Ele tinha algo para oferecer. Então, este mundo, ele está gritando no desespero de pedir alguma coisa. Ele pode não pedir, porque o que ele precisa não é como esse mendigo que precisava de uma moeda, mas ele precisa de paz. Ele precisa de alegria, ele precisa de compreensão dentro de casa, ele precisa de saber administrar o pouco dinheiro que ele ganha. Porque se não é pouco, fica desesperado, vai para as drogas, vai para o vício da bebida, para o vício do cigarro. Se era pouco dinheiro, vai ter menos ainda. Então, há um grito na sociedade, no outro, no vizinho. Há um grito desesperador, tipo, me ajuda. Me ajuda. E a igreja, eu e você, precisamos dizer para este homem, para esta mulher, para este jovem, para esse adolescente, olha para nós. E a minha pergunta é, o que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para oferecer para o necessitado? O que eu tenho para oferecer de extraordinário? Teria sido muito mais fácil para Pedro tirar uma moedinha de dentro do bolso dele e ter dado para o homem. Porque quando a gente está dando uma esmola, você está dando, se você der 50 centavos, uma moeda de 25 centavos, você deu. A pessoa não pediu um valor, pediu uma ajuda. Você deu o que você podia. Então, teria sido muito mais fácil se ele perguntasse, João, você tem alguma coisa aí? Com certeza que ele tinha alguma moedinha de 10 centavos, fosse. Para não deixar aquele pedinte à toa, pegava uma moedinha de 10 centavos e jogava na mão dele. Mas ele tinha algo muito mais valioso e ele sabia que ele tinha. Glória a Deus por isso. Então, ele não se movimentou para pegar uma moeda, porque ele tinha Jesus. Ele tinha cura. Ele tinha resposta. Não de uma moedinha para ele pegar a moedinha e continuar esperando que outros subissem à igreja e lhe desse mais uma moedinha, ou que ele voltasse no dia seguinte para pedir mais. Não. A resposta que Pedro tinha para este homem era uma resposta duradoura. Agora ele podia andar, trabalhar, produzir, e o seu problema não estava resolvido em parte. Nós, igreja, temos a resposta. Nós temos a resposta. E estas mulheres que produzem fruto do Espírito, elas têm muito para oferecer. Porque tudo que um ser humano precisa está aqui, nesse fruto. Que vai do amor até o fechamento, que é o mais pesado. Amar é difícil. E ter domínio próprio
não fica para trás. Mas nós temos isso, essa é a nossa busca. Em Jesus nós temos isso. Pelo menos deveríamos ter. A igreja do Senhor tem se preocupado muito com as suas necessidades, que são grandes. Eu tenho as minhas necessidades. São enormes, irmãos. E eu sei que cada um aqui tem também, como seres humanos. Todos temos necessidades. Mas nós temos olhado muito para a nossa. Nós temos olhado muito para o nosso pé, para a nossa necessidade. Né? Nós temos dedicado muito tempo para as nossas queixas diante do Senhor. Não é nem para o irmão, não estou nem falando de se queixar com o irmão. Mas nós temos tomado muito do tempo que nós temos, que é precioso, colocando as nossas queixas para o nosso Deus, que conhece todas elas. Nenhuma das nossas necessidades estão oculta aos olhos do nosso Pai eterno. Amém? Ele conhece todas. Então, o que eu venho dizer para você nesta manhã é que você consiga largar um pouco as tuas necessidades, as tuas queixas. Olhe bem, as suas necessidades. Eu estou falando de necessidades. Nós somos a igreja do arrebatamento, então que a gente consiga aprender nesses últimos dias antes do arrebatamento a lidar com os nossos problemas. Porque os meus problemas, lamentavelmente, têm me impedido de perceber o que eu tenho para oferecer para este mundo. Eu fico olhando tanto para as minhas necessidades, que se alguém me pede alguma coisa, para mim é muito mais fácil abrir a minha bolsa, tirar, ainda que seja uma nota de R$2. E olha que eu já vou me sentir boazinha, estou dando R$2. Por que eu penso em abrir a bolsa e pegar os R$2? Porque eu não estou vendo a necessidade real da pessoa. E o pior, eu não estou vendo o que eu trago dentro de mim. Eu trago muito. Você traz muito. Nós temos o Senhor de todas as coisas dentro de nós. Aleluia. Nós temos o príncipe da paz dentro de nós. Irmão, se faltar comida, se a gente tiver que comer, farinha com água. Eu estive numa viagem há poucos dias, há um mês talvez atrás, e eu ouvi testemunho de pessoas que diziam: na minha infância eu comia farinha com água. Já não é mais uma criança, já é um adulto. Graças a Deus não come mais farinha com água na refeição, na hora do almoço ou na hora da janta, porque trabalhou, desenvolveu uma profissão, trabalha e tem uma boa alimentação. Mas com um sorriso, com uma fala de saudade. Como era bom comer farinha com água. Que saudade daquele tempo. E eu pensei, como alguém tem saudade de comer farinha com água, gente? Vamos almoçar, pega a farinha, põe água dentro, senta e come. Como isso dá saudade? Me explica, por favor, que eu não alcancei. É porque se você tem paz dentro de você, a farinha com a água vai te deixar feliz, satisfeito. Só tem feijão com farinha. Se você tem paz, se você tem a paz de Cristo Jesus, você vai estar feliz, porque quem nos completa é o Senhor. Quem nos dá a sensação de realização é o Espírito de Deus.
E eu conheço muita gente que come muito bem, mas que é extremamente insatisfeito, porque não tem a paz do Senhor. Porque, obrigada, porque não tem aquilo que realmente nós precisamos, que é o Senhor dos exércitos, que é o Pai de amor. Então, nós temos Ele. O que está faltando na minha casa? Eu não vou dizer para você, mas está faltando bastante coisa. Coisas sérias. Coisas que, se eu quiser, eu vou procurar na minha bolsa uma notinha de R$ 2. Se não tiver, uma moedinha de R$ 1, ou uma moedinha de 50 centavos para dar. Porque eu vou me preocupar com a minha dor. Mas o Senhor tem me incomodado a buscar, ter e usar, porque eu já tenho, eu só não sei achar dentro de mim essa autoridade que o Senhor já deixou para a sua igreja. Nós não temos que procurar da parte dele, não. Eu tenho que procurar dentro de mim, porque ele já me deu. Uma vez que ele nos deu o Espírito Santo, olha bem, nós temos certeza da salvação. Se morrer, vai para onde? Eu vou para o céu. E o que é mais difícil? Você dizer que vai morar no céu, ou você dizer para alguém, em nome de Jesus, receba paz. Em nome de Jesus, receba alegria. Essa semana eu recebi uma ligação de alguém que falou assim: eu estou numa crise de ansiedade, preciso de ajuda. E aí? Conhece o Senhor, mas são as aflições da vida que nos pegam. Ninguém está em pecado por isso. A gente não pode se acostumar com aquela realidade. A gente tem que lutar para aprender a usar a autoridade que nós temos para ser boca de Deus. E nós somos boca de Deus. Nós temos que usar mais. Eu te repreendo, espírito de ansiedade. Saia deste corpo, deixa esta vida. E lutar com aquela pessoa até ver que realmente ela está livre. Nós somos esse canal. Eu sei que aqui você sabe que é e que você é esse canal também. O versículo 25 de Gálatas 5, que é onde está o texto que vocês escolheram, fala sobre assim, um versículo 25 que eu gosto, eu tenho o hábito de dizer que tem os versículos que eu ando com eles debaixo do braço. Não posso deixar ele. E esse versículo é um deles. Gálatas 5, versículo 25, que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós vivemos no Espírito, não vivemos? Amém? Amém. Nós vivemos no Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós vivemos no Espírito. Mas aqui, Paulo deixa bem claro, se nós vivemos, é claro, esse se está dizendo, é uma condicional. Se você vive no Espírito Santo, você tem que andar nele também. Não basta eu ter. Se eu digo que eu tenho que provar que tenho andando nele. Como é que se anda no Espírito Santo? É em comunhão com ele, é falando com ele, é estando atenta para a voz dele, é estando atenta com o espírito de obediência. Eu quero obedecer, porque às vezes ele fala alguma coisa e eu não quero obedecer, eu ignoro e faço o que eu quero. É possível. Infelizmente, é possível. O Espírito Santo fala assim: Luciene, não fale com fulano agora. E eu vou e falo. Deliberadamente. Eu entendi, mas finjo que não entendi. Triste, né?
somos nós pecadores. Misericórdia de nós. Nós erramos deliberadamente. Eu decido fazer o que eu quero. Aleluia. Mas o Senhor espera que a gente faça o caminho de volta rapidamente. Qual é o caminho de volta? Senhor, eu me arrependo. Eu reconheço que eu errei, eu ouvi tua voz e fiz que nem Jonas. Ouvi e decidi não obedecer. Volta correndo. Não espere cair onde Jonas caiu. Não espera. Porque se ele ama de verdade, e olha que ele ama, ele vai jogar. Outro dia eu orei assim. Foi num carnaval, sabe, irmã? Foi um carnaval. E aí eu orei. Eu acredito que o Espírito Santo me orientou a fazer aquela oração. Só estou falando aqui porque eu não estou na minha igreja. Mas eu orei na minha igreja. Senhor, aquele que está fraco, desanimado nesses dias de carnaval, está correndo o risco de se desviar, prepara um peixe grande e joga lá dentro. Orei. Estou confessando aqui. Não vou nem dizer que é pecado, porque não é. Porque ainda que esteja dentro do peixe grande, que a Bíblia diz que aquilo ali é um Seol, não foi isso que foi falado aqui hoje? Foi? Foi? Eu ouvi aqui, não ouvi aqui? Ainda que ele esteja ali. É horrível, tenebroso, não consigo imaginar. Mas ele estava guardado. Terrível. Dentro de um peixe. Como é que alguém vive dentro de um peixe 3 dias? Sei lá, nem quero saber. Deve ter sido um horror. Mas uma certeza eu tenho. Ele estava guardado. E na hora que Deus achou que ele já tinha aprendido a lição, falou para o peixe, vai e vomita ele. O peixe obedeceu. Diferente de Jonas, o peixe obedece. Que coisa, né? Que coisa. Então eu fiz essa oração. Quando você vê alguma ovelha que está, né, meio lá, meio cá, fala, Deus prepara um peixe grande para essa pessoa. Hã? É bem assim. Haja peixe. Eu prefiro ver em angústia sabendo que está guardado. Irmãos, o diabo não está brincando. Ele está vendo que a hora dele acabou. Então ele está trabalhando ferozmente contra a minha vida e contra a tua. E ele quer nos destruir. E alguém pode pensar, mas o diabo sabe lá quem eu sou? Ele pode não saber quem é você, mas ele sabe quem é o teu Deus. E ele quer afrontar ao teu Deus, que te ama, que quer o melhor para você. Então ele fere você para atingir ao teu Deus. Então, em nome de Jesus, fruto do Espírito, produza. Chegou a hora da gente produzir. Senhor, me ajuda a amar. Eu tenho dificuldade de amar. Não é amar quem gosta de mim. Eu vou amar a Fabiana, eu vou amar minha filha. Vou voltar a dizer, mamão a francesa. Ele não vai mandar eu amar elas, não. Ele já sabe que elas são boas comigo. Vai mandar eu amar aquela que não vai com a minha cara. E igreja pentecostal é assim, você sabe de tudo. Você lê o olho do outro, o pensamento do outro. Né? Às vezes eu estou pregando e falo assim, gente, não se esqueça, nós somos pentecostal, tá? A gente usa brinco, mas Deus mostra pra gente. Não toma mais de cocão, mas o Espírito Santo continua revelando. Esse negócio de rir pela frente, falar por mais, está pensando que o Espírito Santo não fala? Ora por ela, porque ela está por aqui com você. Ele fala. E às vezes eu falo, Senhor, eu não quero saber disso, não vai me dar trabalho para amar. Ele, não, eu quero que tu saiba.
Para que eu vou saber? Para você aprender a lidar com quem não gosta de você e continuar amando. Olha o desafio do domínio próprio. Ah, mas ela não gosta de mim. Sim, é essa mesmo que o Senhor quer que você veja que não gosta. Para você ter a oportunidade de praticar o que vocês estão aqui nessa festa linda. Produzir. Produzir fruto do Espírito. Que desafio possível. Porque, irmãos, se nós não aprendermos aqui, nós não vamos estar prontos para falar o que Pedro e João falaram lá fora. Se eu não passar nessa régua aqui da paciência, tem gente que está ali só para testar a tua paciência. E se você não tiver no Espírito de Deus, você vai clamar o sangue de Jesus, você vai orar para aquela igreja, aquela pessoa ir para outra igreja. Tu já orou por alguém? Não levanta a mão, não. Tu já orou por alguém para Deus mandar para outra igreja? Não levanta. Deixa eu levantar sozinha, eu já. Senhor, tira daqui em nome de Jesus. A pessoa não quer se consertar, Senhor. Só quer atrasar a nossa vida. Eu achava assim, cada vez que faz alguma coisa ruim, está atrasando a minha vida com Deus. Porque eu fico com raiva no dia da ceia, eu não quero olhar para o lado que ela está sentada. É uma guerra. Você já fez isso? Não, levanta a mão. Irmã fulana chegou, vai... Ah, ainda bem, eu sei que ela senta ali. Eu vou entrar por esse lado, vou sentar lá no canto. Não vou olhar para esse lado. Porque eu vou tomar ceia e vou ficar em pecado. Como se Deus não conhecesse meu coração. É uma guerra. É uma guerra. Glória a Deus, Ele não desistiu de mim. Hoje eu já entendi tudo. A irmã que não gosta de você está chegando. Glória a Deus, ela está me ajudando a chegar no céu. E aqui que entra, tenha amor, tenha paciência. Como é que você vai saber que você passou no teste da paciência, irmã? Irmão também, né? Vou parar de estar falando só com irmão. Ei, irmão, como é que você vai perceber que você aprendeu e passou no teste da paciência? Alguém vindo te perturbar. Não tem outro jeito. Então, quando esse alguém chegar perto de você, você vai lembrar dessa palavra e você vai falar, glória a Deus. Ele está me dando a chance de apresentar para ele um currículo melhor. Um currículo de alguém que quer obedecer e passar na lição. Quando você estiver diante de dificuldades e abrir a sua boca para dar glória a Deus, você vai estar começando a entender o fruto do Espírito. Que tem que ter paciência de Jó, como a gente lembra a Bíblia. Não, tem que ter paciência de Jó. Eu falo isso, irmão, eu não sou boazinha, não. É que o Espírito Santo me corrige. Aí eu, tá bom, Senhor, já entendi, lembrei, não posso falar isso. Então, errou, volta, errei, Pai, me perdoa. Porque o mundo espiritual está vendo que você errou, mas você está reconhecendo e voltando atrás. É isso que a Bíblia ensina. Vê onde você errou, onde você caiu. Se arrepende. E deixa. Fica ali não. Não fica ali não. Porque senão Jesus volta e a gente fica. Fruto do Espírito é isso. Domínio próprio, que é o pior deles para mim. Porque é exatamente isso. Eu vou ter que me disciplinar. Não falar o que eu quero. Não deixar o pensamento ficar aqui. E a Bíblia é perfeita quando ela diz no que a gente deve pensar. Se começar a pensar mal do outro, na ofensa que o outro fez, você vai perder o domínio próprio. Então, começa dominando o teu pensamento.
para que você não perca o domínio de obedecer. Não, eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou obedecer a palavra. Eu vou produzir fruto do Espírito. Por quê? Porque eu quero chegar para esse mundo e dizer, olha para mim. Eu tenho o que dar para você. Você está em desespero? Vamos orar aqui. Para que o Senhor traga paz. Mas você tem que estar cheio do Deus da paz. Para você acreditar que vai ter milagre. Porque se você estiver perturbado, você não vai acreditar, porque nem você está na paz. Então você não vai poder produzir. Você não vai poder produzir. Produzir fidelidade, gente. Fidelidade. Acho que é o mal do século. Um dos maus do século. Por quê? Porque Satanás quer tirar a característica da fidelidade do nosso Deus. A gente começa a deixar de acreditar no irmão que está no lado. No parente que está dentro de casa. A gente sofreu decepção. E você começa a duvidar da pessoa. Não dá para acreditar na pessoa, não dá para confiar na pessoa. Daqui a pouco você não está confiando em Deus. E não pense que isso é difícil. Basta você olhar para alguém da igreja que parece ser muito crente. Não estou dizendo que é que não é. Estou dizendo que parece. Aos teus olhos parece que é. E aí você vê essa pessoa fazer alguma coisa errada. Mas Deus usa. Não, levanta a mão. Eu sei que você conhece alguém assim. Que a gente não sabe explicar. Como é que pode aquela pessoa ser tão usada por Deus? Como é que pode? A pessoa faz tanta coisa errada. Mas Deus usa. E aí eu não vou me meter para dizer que não é Deus. Porque eu não sou Deus. E Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu tenho aprendido nesses últimos anos de vida que muita coisa ruim Ele deixa acontecer para que eu veja, para Ele testar, não quem está fazendo a coisa errada, mas para testar a mim. Como você vai reagir diante do erro do outro? Como você vai reagir vendo o outro pecando e sendo instrumento meu? Como é que vai ser, Luciano? Vai julgar? Vai acusar? Quem é o acusador? Satanás. Você vai ficar do lado dele acusando? O que você vai fazer, Luciano? E parece que eu vejo em todas as minhas atitudes o Espírito Santo me testando. Eu uso muito um texto na minha igreja, com as mulheres que eu trabalho, que é o de Gideão. Quando Deus estava separando quem ia para a guerra, né? E ele falou, Gideão, leva o povo ali para beber água. Fica observando. Quem pegar água com a mão e lamber a água, você separa. E quem chegar com muita sede naquela água maravilhosa e se refrescar, beber, mata a sede. Quando a gente está morrendo de sede, gente, o que a gente faz? A gente chega a fechar o olho, né? Ai, que delícia, uma água fresca. Natural. Amém? Não é natural? Qual mal você beber água com vontade? Nenhum. Mas você bota do outro lado. Aí ele vira para Gideão e diz: só esses que lamberam a água e estão aprovados. Isso me deixa com medo. Então eu ando pisando em ovos, porque parece que o Senhor está sempre me olhando e vendo como eu estou bebendo água. Beber água é normal, não tem
um método para se beber água, gente. Beber água é uma coisa natural, que a gente tem que beber água, senão a gente morre. Mas mesmo dentro do natural, o Senhor está nos testando. É normal eu não gostar dele porque ele também não gosta de mim. Você acha que é normal? Eu acho que para Deus não é normal. O que é normal para mim não quer dizer que é para Deus. É a lição que eu tiro do Gideão e os 300 escolhidos. Então é um caminho. Frutificar, dar frutos do Espírito, é um caminho, é uma jornada, é uma vida, não é uma noite, não é uma tarde, não é uma manhã. É uma vida. Eu decido me posicionar assim a cada passo, diante de cada palavra que vai sair dos meus lábios. Por quê? Porque eu tenho que produzir para Deus. Eu tenho que produzir para Deus. Por quê? Porque Ele acredita em mim. Ele fez com que o meu corpo fosse morada do Espírito Santo dele. Ele acredita que eu e você vamos conseguir frutificar para ele. Frutificar para o mundo, para ser uma voz para esse mundo que vai arrebatar vidas do inferno. Nós temos feito muito trabalho, nós igreja, voltados para nós mesmos. Eu mesma, eu falo para edificação da igreja, para crescimento da igreja. Mas o plano de Deus é que a gente fala para quem está lá fora. O plano de Deus é que a gente leve Jesus como libertação de vidas. O plano de Deus é que a gente apresente esse novo e vivo caminho. Olha que lindo testemunho que a irmã deu de cura. Diagnóstico dizendo que é uma coisa, o médico afirmando, olha, minha filha, você está com câncer, você sabe, sua mãe morreu disso. Isso é hereditário. Quer dizer, ele já decretou, né? Mas ela conhece a Jesus. Ela tem o Espírito Santo e ela abre a boca para profetizar o que ela entende de Jesus. Ele cura, ele faz milagre. Não entrou nem na questão se era câncer, se não era. Ela só dizia, eu vou ficar curada. O mundo não tem isso. Nós temos. E nós temos que dizer para o mundo que está com os cânceres da vida, olhe para nós. Olha para nós. Ah, então ninguém vai morrer mais? Vamos morrer. Mas ainda que seja a hora da morte, nós vamos estar com o fruto do Espírito que traz para nós paz. A irmã ficou inquieta porque não era a hora. Porque quando chega a hora, eu só estou mudando de endereço. Eu só estou indo para um lugar onde eu anelo. Eu só estou indo para um lugar onde existe todo um trabalho esperando pela minha chegada, que é o céu. Eu tenho que olhar para a morte como um prêmio. Quer morrer hoje, irmã Luciane? Se eu puder ficar com meus netos, ver eu crescer, amém. Mas se eu tiver que morrer, é um prêmio. Isso fala de vida com Deus. Vou lutar porque eu não quero morrer agora. Por quê? Porque eu quero trabalhar mais para o Senhor. Eu acho que eu fiz pouco, eu tenho que fazer mais. É uma coisa. E ter medo de morrer, porque eu tenho medo da morte, é outra coisa. Lamentavelmente, tem gente na igreja que fica doente,
diagnóstico, dias de vida, e a pessoa chora, por favor, faz alguma coisa, ora, ora, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E eu penso, Deus não quer encontrar com Jesus? Entende o que eu estou falando? Nós somos felizes aqui nessa terra e vamos ser felizes quando sairmos dela. Essa é uma riqueza que não tem preço. Mas antes de ir, eu tenho que falar para quem está lá fora e também precisa ouvir que há vida após a morte ou não. Eu digo que eu não vou morrer. Eu digo para a turma lá na igreja, quando me olhar no caixão, não se engane, eu não estou morta. Eu estou bem viva no céu. Não se engane. O corpo está ali. E daqui a pouco ele vai levantar também, porque na hora que a trombeta tocar, a Bíblia diz que vai levantar tudo, vou levantar de novo. Então não precisa ter desespero, gente. Agora, se o Senhor botou você para lutar contra a morte, porque Ele quer glorificar o nome dEle através da tua vida, glória a Deus. O que eu estou dizendo é que quando a paz do Senhor na nossa vida, nada pode tirar. O nome disso é fruto do Espírito. E eu espero, estou fechando aqui a minha palavra, eu espero, querida igreja, que você decida frutificar todos os dias, lutando para dar fruto. Pega esse versículo aqui, se eu puder dar um conselho, bota ele, escreve, bota na geladeira. Quando vier o problema, tá aqui, eu estou muito triste, mas aqui o fruto é alegria. Onde eu acho alegria? Onde a gente pode achar alegria? Na palavra de Deus. Vai ler a palavra de Deus e ela vai te encher de alegria. Porque o Espírito do Senhor vai enchendo a tua vida enquanto você lê. Passe um dia dando glória ao nome do Senhor, em vez de murmurar, dá glória ao nome do Senhor. O problema vem, gente, isso é uma injeção do céu. Tá de cara com o problema, vontade de chorar. Não, eu vou dar glória a Deus. Por quê? Porque eu estou me ajudando a frutificar. Tudo está dentro de mim, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E estas são as coisas que eu tenho feito. Problema? Glória a Deus. Dor? Glória a Jesus. Enche a tua vida do nome do Senhor Jesus. Enche os teus lábios. Você está mandando tudo isso para o teu cérebro, para a tua cabeça. Se encha dele, porque fora isso não tem como você dar fruto do Espírito, porque a pressão do inimigo sobre a terra é muito grande. Mas a gente vê que tem gente suicidando. Quem é que está suicidando? Semana retrasada, eu acho, né? Na mesma semana, um pastor e uma irmã do círculo de oração. Você soube? Infelizmente. E ainda deixou carta, né? Deixou carta para o pastor dela. Não adianta. Não adianta, não. Era isso mesmo que tinha que ser. Como assim? Porque está cansada da vida. Irmãos, não podemos nos distrair. Não agora. Não dá tempo de distração. Você me entende? Não dá tempo de distração. Há uns meses atrás, eu estive com um pastor. Ele é um pastor do Egito. E ele falou, vocês querem que Jesus volte? Mas ele falou com tanta raiva. Ele estava falando para pastores. Todos os seus familiares estão na igreja? Seus amigos são salvos? Seus vizinhos são da igreja? Estão indo, já conhecem Jesus? Como é que vocês estão orando para que Jesus volte logo? Por conta do Brasil, né? O Brasil horrível, e a gente só fala, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Ele deu uma bronca nos pastores.
Tem nenhum parente teu que vai para o inferno, né? Nenhum amigo, nenhum vizinho, nenhum açougueiro que você está lá toda semana comprando carne com ele, comprando frutas com ele. Ele vai para o inferno e está bom para você? Ele ir para o inferno? Não é sério isso? Nós temos pensado em nós. E é muito bom ficar aqui. E é muito bom falar a mesma língua. A gente fala de Jonas, a gente fala do peixe grande. Se o ímpio está aqui, ele vai falar, esse povo é doido. Então é bom falar com crente. Mas nós fomos chamados para falar lá para fora. E eu tenho orado, Senhor, me dá amor por vidas. Que eu tenha o mesmo prazer de quando estou louvando e sendo visitada pelo Espírito Santo, que não dá para medir o preço disso de tão bom que é, não é? Que eu tenha o mesmo prazer de falar para alguém de Jesus. Isso é dar fruto. Porque foi isso que Pedro falou para o coxo. Olha para mim, eu tenho resposta. Que você possa se empenhar a dizer para aqueles que estão ao seu redor, no teu convívio. Pedro estava indo para a igreja orar. Que você esteja disposta a dar fruto para poder dizer para aquela vizinha que está cheia de problema: olha para mim, vem aqui, eu vou orar por você. E Deus vai fazer. Que glória! Eu imagino o céu se regozijando de ver os seus filhos aqui na terra dizendo: vem, porque eu tenho resposta. Amém, igreja? Eu espero que o Espírito Santo possa falar ao teu coração onde eu não consegui chegar com a minha voz. Que ele venha trazer uma revelação daquilo que está no coração dele e eu não consegui passar para o teu coração. Hora de posicionamento, hora de frutificar, hora de sair, hora de deixar de olhar para as minhas dores, porque as minhas dores, o meu Pai as conhece. E o meu Pai está empenhado em me dar vitória. Eu creio assim. Eu aprendi a crer que na hora certa a vitória chega. Por que não chegou antes? Por que não chegou anteontem, mês passado? Por que eu tive que chorar o mês todo? Por que eu tive que chorar? Porque Ele estava trabalhando na minha vida. Quanto mais rápida eu aprender, quanto mais rápido eu entender e me posicionar diante dele, aquele problema vai ser solucionado. Caso não seja, deixa eu te dizer, o meu olhar para o problema vai ser outro. Isso é certo. Se o problema não for solucionado, aquele problema vai parar de incomodar a Luciene. Aquele problema vai parar de ser um gigante diante dela. Vai ser uma coisa insignificante. E aquele problema? Já voltou? E o filho, já voltou? Não, minha filha, estou orando, mas no tempo certo volta. Eu ouço tanto isso, eu fico tão feliz, sabe? Gente que pede oração porque o filho está nas drogas. Aí, às vezes eu encontro, e aí, seu filho já voltou para Jesus? Porque a gente está orando, a gente espera a resposta. E às vezes eu pego umas mães que falam assim, não, mas no tempo certo vai voltar, estou certa disso. Sabe o que é isso? É confiança de que Deus faz. Ele é fiel. Eu não vou me preocupar mais com esse filho, porque já está nas mãos do meu Senhor e Ele sabe como trabalha. Né? O filho pródigo, por exemplo, acabando e eu não acabo. O filho pródigo, por exemplo, né? Foi embora, levou o que nem tinha direito, porque o pai ainda estava vivo, mas ele já levou o dinheiro dele, o que ele tinha de herança, ele levou, gastou tudo, mas o pai sabia que ele ia voltar. Não sabia? É uma parábola. O pai sabia, tanto que deixou tudo pronto.
roupa, anel, festa, o bezerro lá, o gado que ia matar, tudo pronto. Uma hora ele volta. Lembre dos teus problemas. Se coloque diante do Senhor, falando: Senhor, eu vou colocar meu problema na tua mão, que nem aquela parábola do filho pródigo. Eu preparo tudo. Como que eu preparo? Tendo a minha comunhão com Deus. O preparo é a minha comunhão com Deus. E na hora certa vai chegar. De repente eu vou. E não é que chegou? Chegou. Quando chega, a gente festeja. Mas tem que estar pronto. Eu pronta para ver o agir de Deus. Enquanto ele vê que eu não estou pronta, ele vai ficar estendendo. Lembra do povo hebreu no Egito, andando no deserto? Precisava andar 40 anos? Precisava? Não. Por que não chegaram antes? Porque a maioria nem entrou lá. Murmurou tanto. Pecaram tanto. Deus deu tempo para eles entenderem que Deus está no governo e é Deus. E Ele faz milagres. Mas para o murmurador, não existe milagre o suficiente. Que triste isso, né? Para o murmurador, não importa se vai sair água da pedra. Não importa se vai cair pão do céu. Não importa se a roupa não vai ficar velha. Não importa se o calçado não vai acabar. Não importa se os filhos crescem e a roupa e o calçado crescem junto. Murmurador é murmurador. Eu não quero ser. Então, palavra. Frutifique-se. Prepare-se para dar fruto. Dando glória ao nome do Senhor. E se fortalecendo na palavra dele. Amém? Eu quero convidar você a estar em pé. Já pedindo desculpa que eu falei muito. Fabiana sabia. Jogar no colo dela. Fabiana sabia. Nós vamos orar. Pedindo a Deus que Ele aceite a minha entrega. Amém? Senhor, eu quero me entregar para dar fruto do Espírito. Me ajuda. E acredita, o Espírito Santo está em nós. E tudo que Ele quer é nos ajudar. É por isso que Ele habita em nós. Porque Ele quer nos ajudar. Nem desculpa para isso nós temos, irmãos. Não tive forças. Tem sim. O Espírito Santo está aqui. Querido Deus, eu te louvo, meu Pai, por esta manhã. Te louvo por esta igreja. Te louvo por este tema. Porque nós podemos, Senhor, falar, nos reunirmos e conversar a respeito deste tema. Oh, Espírito Santo, como é difícil para nós, humanos, dar o fruto. Amar, perdoar, ter paciência, ser longânimo, ser bondoso. Como é difícil para nós. Mas eu te dou graças pelo teu Espírito Santo que habita em nós. E que quer fazer esta obra em nossas vidas. Nós nos oferecemos diante de ti, ó Espírito de Deus, dizendo: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Queremos frutificar. Queremos ter domínio próprio. Queremos aprender a amar. Queremos aprender a ser longânimo, ser paciente. Nós queremos, Senhor. Ajuda-nos a não desistirmos, porque o teu Espírito que habita em nós não desiste. Ajuda-nos a ir até o fim,
Ajuda-nos a caminhar dizendo não para a nossa carne, para a nossa vontade. E dominando as paixões da carne, que é fazer a nossa vontade. Espírito de Deus, eu te peço que tu traga uma unção nessa hora de entendimento de que tudo que tu queres de nós é que nós deixemos de fazer aquilo que gostamos. Nós gostamos de comer, Senhor, é tão natural o ser humano, ele precisa comer. Mas por isso a proposta do jejum, para que a gente domine a hora que vai entrar o alimento. Que tipo de alimento? Que lição prática, simples para o domínio próprio. Temos a necessidade de beber água. Se não beber, morremos. Mas a tua palavra nos ensina que temos que estar atentos até na hora de beber água. Porque o Senhor está nos olhando até nas horas que fazemos aquilo que temos que fazer. Não é uma escolha beber água. Não é uma escolha comer ou não comer. É uma necessidade básica deixada por ti. Mas o teu Espírito e a tua palavra vem mostrar para nós que nós temos que ter o domínio até do que comemos e da forma que bebemos. Tu estás dizendo para nós, eu quero guiar a tua vida. Como Paulo diz para nós no versículo 25, se nós vivemos no Espírito, porque vivemos, e ele afirma, então também ande no Espírito. E andar no Espírito é viver numa dependência da hora que eu devo falar, a hora que eu devo calar, a hora que eu devo sorrir, a hora que eu entendo que eu tenho é que chorar. Dependência do Espírito é não me mover por vontade própria, mas é estar perguntando ao Senhor, é isto que eu devo fazer, Senhor? Esta é a igreja do arrebatamento. A igreja que aprende a se mover com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós nos amemos. E a vontade do Senhor é que nós tenhamos amor pelo perdido, como Jesus teve. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar esta linda jornada preparada por Ti e que todos somos capazes de caminhar. Porque o Senhor tem nos dado condição, porque somos obras das Tuas mãos e o Teu Espírito habita em nós. Que a Tua bênção continue nesta casa, que os Teus filhos vivam um avivamento que nunca viveram antes. Que eles provem o mover do Teu Espírito na vida dos meus irmãos, de uma maneira nunca vista antes. Porque é a igreja de Cristo Jesus. Porque é a noiva do Cordeiro de Deus. Que Tu possas olhar para nós e nos ver regozijando de alegria, não pelas bênçãos materiais, mas porque podemos dizer para este mundo, olha para nós, tudo que vocês precisam, nós temos. Aleluia.
Que esse seja o prazer da tua igreja aqui e lá em Bom Sucesso. E onde se reúne um povo em teu nome, que esta seja a alegria deles, que este seja o prazer, que este seja o motivo do nosso ajuntamento. Transbordarmos de ti. Em nome de Jesus, recebe a minha oração para a glória do teu santo nome. Amém. 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 Obrigada.